A paz do Senhor a todos, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E hoje eu gostaria de falar da importância sobre apresentar um evangelho, de pregar o evangelho, de semear a palavra de Deus às pessoas que estiverem em sua volta. Sabe, primeiro vamos esclarecer uma questão aqui, que pregar o evangelho não é só num púlpito de igreja, não é só na casa de oração ali, onde você congrega com seus irmãos e irmãs em Cristo Jesus, aonde você é o corpo, aonde você é a igreja. A pregação não é só ali. A pregação do evangelho, ela está em todo lugar. Aonde você estiver, que você tiver uma oportunidade de estar conversando com alguém, se você tem uma oportunidade, então, de falar de Deus para aquela pessoa, de apresentar a Jesus Cristo, que é isso que o evangelho faz. Quando você prega o evangelho, você está apresentando o nosso Senhor Jesus Cristo, porque todo aquele que prega o evangelho, essa pessoa está ali em nome de Jesus Cristo. Então, estamos ali representando o nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos ali, eu, pessoa, falando em meu nome. Estou falando ali em nome de Jesus Cristo. Então, a pregação é onde você estiver, na sua família, você tem que falar de Deus, você tem que pregar o evangelho, você tem que apresentar a palavra de Deus, apresentar se você conhece a verdade, se você conhece a palavra de Deus e você conhece a verdade, qualquer coisa do que está escrito na Bíblia ali, você tem condições de falar para alguém que, claro, que tem que ter um coração aberto ali para ouvir o evangelho, porque tem pessoas que não querem saber da palavra de Deus. Então você tem que discernir, pedir para Deus te dar oportunidades para você pregar o evangelho para pessoas que precisam ouvir aquela palavra. E Deus vai te colocar no caminho dessas pessoas. Tem pessoas que não querem ouvir, então você não dê as pérolas aos porcos, não dê o que é santo aos cães. O tesouro do evangelho é para aqueles que têm fome da palavra de Deus. Então, nós temos que saber o momento certo, discernir o momento certo. Você deve apresentar a palavra de Deus para as pessoas que Deus vai te guiar naquele momento ali. Então, tem pessoas que não querem ser libertas, tem pessoas que não querem abrir mão das vontades da carne, eles querem permanecer ali no pecado de iniquidade e não querem ser libertas, elas não querem aceitar Deus no coração dela. Tem pessoas que querem deixar Deus em último lugar e acham que isso aí é o suficiente, acham que isso aí é servir a Deus. Será que essa pessoa aí entende o que é ser filho de Deus? Será que ela entende o que é ser servo de Deus? Então eu gostaria de trazer a palavra de Deus que está em Tiago capítulo 5, versículo 20, que está escrito assim: Saiba que aquele que fizer converter do erro do seu caminho um pecador salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Isso significa, ele está mostrando aqui, ele está mostrando a importância de você pregar o evangelho, de você apresentar a palavra de Deus. Muito mais do que as nossas limitações, muito mais importante do que a nossa do receio, da vergonha, de qualquer coisa que eu já acho errado você ter vergonha de falar de Jesus, de Deus, só porque você não está num ambiente religioso. Nós temos que pregar o evangelho aonde a gente estiver. E se você tem a oportunidade de falar com uma pessoa ali sobre Deus, se tem uma oportunidade de falar, por exemplo, no trabalho, que não tem um ambiente de religião, você tem um tempo ali, uma oportunidade para falar rapidamente ali para uma pessoa de Deus, de Jesus Cristo, e apresentar a palavra de Deus que liberta, que salva a pessoa, então faça isso. Porque o Espírito Santo de Deus, ele é um Espírito que vai te dar ousadia, então peça para Deus, em nome de Jesus Cristo, que te conceda ousadia e coragem de Jesus Cristo para apresentar o Evangelho, porque os ímpios, as pessoas que são filhos das trevas, eles têm a coragem deles para servir o inimigo, para servir nas coisas que eles acham que é certo para eles, que eles acham que vai beneficiar eles, sendo que eles nem conhecem a verdade, porque se conhecessem a verdade, não fariam o que estão fazendo, eles estão sendo enganados e nós temos que orar por eles. Mas nós que somos filhos da luz, nós que somos filhos de Deus, nós temos que ter a ousadia e coragem para apresentar a palavra de Deus. As pessoas que servem o inimigo, eles também estão tendo a ousadia lá para fazer o que é errado. O ímpio, as pessoas que estão fora do caminho de Deus,
Eles têm a ousadia lá para fazer o que é errado. Eles têm a ousadia para chegar até em você e falar um monte de imundícies lá, para se exaltando e se gabando das imundícies de pecados de iniquidade. E aí você vai se acovardar e não apresentar o evangelho? Você vai se acovardar e vai ficar com vergonhinha de não apresentar a palavra de Deus? Nós temos que ser corajosos. A igreja de Cristo é corajosa. A igreja de Cristo, ela tem que ser ousada para espalhar o evangelho. E a gente não tem que estar nem aí para o que vão achar de você. A gente não tem que se importar com nada, com as consequências disso. Nós temos que apresentar o evangelho e a palavra de Deus aonde for, da forma que for, sabe? Para aqueles que querem ouvir, para aqueles que precisam ouvir. Tem pessoas que querem ouvir, precisam ouvir, mas não tem ninguém para falar de Deus ali, sabe? Então você não pode ter vergonha, você não pode ter medo de falar de Deus só porque você não está num ambiente de religião ali. Você tem que apresentar a palavra de Deus se você conhece. Porque no meu trabalho lá, eu ouço falar que tem evangélicos, tem cristãos lá, tem pastores, porque é uma indústria grande. Mas muitos anos de firma aí nunca vieram até mim falar assim, ó, Jesus te ama, você já entregou sua vida para Jesus, Deus, Deus ele quer resgatar você para o caminho dele, sabe? Ninguém nunca chegou em mim e falou assim, sabe? Mas as pessoas, mas é no ambiente de trabalho, não tem tempo, mas eles têm tempo para falar de imundícies, falar de adultério, falar de coisas erradas. Nisso aí as pessoas têm tempo, né? Mas quando é para falar de Deus, para falar da palavra de Deus, aí não tem mais tempo. Aí a pessoa não tem mais tempo para falar da verdade da palavra de Deus. Então, se você tem uma oportunidade para apresentar o evangelho, para apresentar a palavra de Deus, uma pessoa que aceita a palavra de Deus, uma pessoa que aceita Jesus Cristo ali, quando você está apresentando ele através do evangelho, aquela pessoa aceita e se arrepende e busca a Deus num caminho, naquele caminho que é estreito, no caminho da salvação, aquela pessoa abandonou uma multidão de pecados que ficou para trás e ela se torna uma nova criatura acreditando em Jesus Cristo de verdade. É isso que nós temos que fazer. Você tem que pedir para Deus usar você aonde você estiver, seja na rua, na mercearia, no banco, na fila do correio, no trabalho, na escola, na faculdade, aonde for. Você tem que apresentar a palavra de Deus e pedir oportunidades para Deus te dar, para você falar da palavra de Deus, para você apresentar a palavra de Deus, ter ousadia e coragem para apresentar a palavra de Deus, sabe? Chegar num ambiente, em qualquer lugar que você estiver, e desejar a paz de Deus. E se aquelas pessoas não receberem aquela paz volta para você. Apresente um evangelho, porque é muito importante. Você, ao converter uma alma para Cristo, então aquela pessoa se torna nova criatura e ela vai deixar de cometer multidões de pecados na vida dela. Então nós temos que ter ousadia e coragem, porque as trevas, eles têm a ousadia e coragem. Mas nós, que somos mais que vencedores, tem muitos aí que são mais do que vencedores, agindo como perdedores, estão agindo como derrotados, e os derrotados estão agindo como vencedores. Está tudo invertido. Você, que é filho de Deus, servo do Senhor, você é mais do que vencedor. Porque a nossa batalha, ponha aspas nessa batalha aí, a nossa batalha se inicia a partir da vitória de Cristo. Ele já venceu as trevas. Você só precisa dar uma ordem, um decreto ali em nome de Jesus Cristo. A nossa guerra, vamos dizer assim, começa a partir de uma vitória. Por isso nós somos mais que vencedores. E tem muitos aí que estão agindo como perdedores. E os verdadeiros perdedores agem como vencedores. Os inimigos ao nosso redor agem como vencedores e já são derrotados. E você está se acovardando de não apresentar o evangelho ali porque você não está num ambiente de religião. Nós não estamos aqui para pregar religião. Nós estamos aqui para pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, a verdade que salva e liberta uma pessoa. Então, tem muitas pessoas que estão carentes e com fome da palavra, mas não tem muitas vezes quem fale da palavra de Deus, porque às vezes a pessoa não está indo na igreja, a pessoa não está indo lá ver um pastor, ver algum pregador lá apresentar a palavra de Deus. Então, às vezes, no ambiente onde você está, você é a pessoa que pode ser usada por Deus ali naquele momento. Era essa a palavra de Deus que eu queria trazer para vocês hoje, sobre a importância de pregar o evangelho e apresentar a palavra de Deus,
que pode libertar e salvar alguém quando você apresenta Jesus Cristo ali, e você está ali representando o nosso Rei, porque você está ali em nome de Jesus Cristo, tá bom? A paz do Senhor a todos, até a próxima.